Olá, bom dia! Tô de ladinho para você ver que essa é a aula do dia 2 de setembro. Pessoal, a escola tá bem barulhenta e eu tô gravando os vídeos, gente. Esse negocinho de pendurar no cabide aqui, né? É triste. E aí, tá? Então, às vezes o barulhinho vai incomodar um pouquinho, mas a Pro vai tentando falar um pouquinho mais alto, tá? Eu sei que primeiramente eu tinha feito um esquema de vídeo e atividade, que eu iria gravar os vídeos e as atividades não. Porém, eu estou conseguindo gravar por enquanto. Então, vocês fiquem atentos ao dia, tá? Então, essa aula é do dia 2 de setembro. O outro vídeo que eu coloquei, ele era referente ao dia 31 e ao dia 1º. 31 de agosto e 1º de setembro. E esse referente ao dia 2, tá bom? Ó, bagunceiro dos cabelos. Então, vamos lá, a aula de hoje também é no ápice. Vamos dar uma continuação. E depois vem as aulas de matemática, tá? Para vocês não se perderem, para lembrar do que leram, ok? Então, vamos lá, só um minutinho. Peço desculpa na aula anterior que eu esqueci de passar os vídeos, tá bom? Esqueci de passando para vocês acompanharem a folha. Vocês tiveram que acompanhar no livro, né? Então, a última aula nós fizemos até aqui, até a metade da página. Agora, nós vamos fazer linguagem e construção de textos. Vamos ver se eu não esqueço novamente, porque a luz aqui é ruim e eu não consigo ler na tela, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Comparando as cartas. As comunicações escritas geralmente têm alguns dados em comum. Observe. Ó, olha os dados em comum. Data da correspondência, né? Todas têm data. Saudação ao destinatário. O corpo do texto, vão acompanhando aqui com as flechinhas, ó. O corpo do texto, a despedida, que vem com assinatura, e pode ter também um lembrete. Então, essas são as características comuns entre as cartas. Agora, vamos lá. Vou tentar lembrar de ir passando as páginas aqui, pessoal. Na carta ao lobo, na página 112, localiza o que se pede, a saudação e o destinatário. Ou seja, o destinatário, para quem que é essa carta, tá? E a despedida do lobo. Em qual das duas cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade e afetividade? Justifique, tá? Então, qual foi a saudação, né, mais carinhosa, mais intimista, que mostra assim uma intimidade maior entre as pessoas? Vamos continuar comparando as duas cartas. Leia as frases e expressões abaixo. Expressa um sentimento, ó. Faz uma comunicação formal, justifica comportamento próprio, é mais pessoal. É mais comercial, linguagem não emotiva, linguagem emotiva, linguagem respeitosa. Agora copie em cada coluna as frases e expressões que correspondem às cartas. Carta ao senhor Lobo. Expressa sentimento? Faz uma comunicação formal? Então, você vai copiar a frase aqui, ó, de acordo com as características dessa carta, tá? O mouse eu não vou lembrar nunca mesmo, pelo jeito, né? Consegui, apanhei aqui, mas consegui. Então, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 expressões para que você copie debaixo do quadrinho com a carta que tem essa característica, tá? Então, carta à senhora Leroy.
É uma linguagem respeitosa? É uma linguagem emotiva? É uma linguagem mais comercial? Então, você vai caracterizando aqui as cartas de acordo com as características aqui, tá? Qual é a característica comum às duas cartas? Então, você vai ver que vai ter momentos em que uma característica pode ser de uma carta e da outra também. Aconteceu isso? E qual foi a característica que pertenceu às duas? Tá? Eu não vou conseguir colocar inteiro aqui. Atividade oral e escrita. Leiam juntos a carta. Ela faz parte do livro Teodoro e Maria. Nesse livro, dois amigos trocam muitas cartas para se comunicar. Então, você vai fazer a leitura da carta, data estelar. Gente, eu acho que eles estão brincando de algum 1.033.106. Data terrestre. 16 de março de 2008. Oi, Teodoro. Eu sei nadar e até o ano passado pratiquei natação 2 vezes por semana, mas sempre fui touca branca. Acho que não é o meu esporte predileto, mas foi o esporte predileto da minha mãe. Ela nada muitas modalidades e parece um peixinho, quer dizer, peixão. Ela gosta mais de ser chamada de sereia. Espero que você ganhe a touca preta logo. Me avise se isso acontecer, tá? Fico aqui pensando nesta questão da gente quebrar perna, quebra braço, quebra cabeça. É verdade, gente quebra. Quebra por fora, quebra por dentro. Quando quebra por dentro, ninguém vê, ninguém ajuda, ninguém socorre, ninguém engessa, ninguém leva para o hospital para arrumar. Sempre que me quebro por dentro, fico me consertando sozinha. Dá um trabalho, às vezes largo para lá e junto os cascos na gaveta para um dia, quando tiver tempo, arrumar. Às vezes esqueço que estou quebrada e começo a correr e brincar. Viver é tão bom. Deixa a vida me consertar. Tomara que a sua avó seja legal. A minha é mais ou menos. Tem um defeito grave, mas é segredo. Não posso contar. Como é a sua avó? Tchau, Mariana. Né? Então, gente, que carta legal, né? É verdade, quando a gente quebra por dentro, né? Ninguém vem correndo consertar a gente. Só que às vezes as quebraduras de dentro são mais prejudiciais do que as quebraduras de fora, né? Gostei dessa carta. Releia o início e o final da carta. Identifique e copia. Saudação e destinatário. Despedida e assinatura. De acordo com a carta, vocês podem estar falando assim, mas a gente nem usa mais carta, tudo bem, mas e-mail segue a mesma tendência, tá, gente? Tem e-mail mais informal e tem e-mail super formal, quando a gente vai mandar para uma empresa, quando a gente vai mandar para alguma autoridade, tá bom? Então, segue o mesmo preceito e você tem que aprender a identificar, tá? De acordo com a carta, pinte os quadros que revelam o que os trechos identificados no item A expressam. O que os trechos identificados no item A expressam? Então, o item A é saudação e despedida. Intimidade, muita formalidade, tom cerimonioso ou intimidade? Gente, é uma carta entre amigos, né? Eu acho que tem muita afetividade, intimidade, tom carinhoso, né? Não é uma carta formal, né? Marina escreve empregando palavras e expressões comuns no dia a dia, portanto, uma linguagem informal. Circule abaixo as palavras e expressões que demonstram esse uso. Me avise quando isso acontecer. Tá? É uma coisa que a gente fala, com que a gente tem muita intimidade. Depois você me liga, tá? Tomara que sua avó seja legal. Oi, Teodoro. Viver é tão bom.
Então, ó, circule abaixo as palavras e expressões que demonstram ser utilizadas no dia a dia. Ó, gente, legal, né? Oi. Você não vai mandar uma carta para um dono de uma empresa, uma pessoa que você não conhece, solicitando alguma coisa, e vai falar oi. Você não faz isso, você coloca bom dia, boa tarde, venho através dessa, tá? Bem, fico aqui pensando nesta questão de gente quebrar. Quebra perna, quebra braço, quebra cabeça. É verdade. Gente quebra. Quebra por fora, quebra por dentro. Quando quebra por dentro, ninguém vê, ninguém ajuda, ninguém socorre, ninguém engessa, ninguém leva para o hospital. Assinale as alternativas adequadas para completar a seguinte ideia. Esse tipo de repetição de palavra é comum na língua do dia a dia, em formas respeitosas, escrita de documento, escritas de textos informais. Então, gente, essa carta entre as duas crianças, ela traz linguagem do dia a dia, escrita de textos informais, tá? Tomara que a sua avó seja legal, por que razão a menina usou 3 pontos de exclamação em vez de somente um? Tomara que a sua avó seja legal, porque ela quer que a avó seja bem legal, né? Ela está desejando isso com muita ênfase. Porque a dela não é muito, mas ela não conta o porquê, né? Então, vamos agora para a próxima. Vocês estão vendo que eu estou tendo dificuldade em pegar a página como um todo, né? Assinale a característica presente na carta de Mariana. Mais informal e espontânea, uma expressão mais comum em ocasiões formais? Não, ela não usa muita expressão de ocasiões formais, porque essa é uma ocasião informal. Faz um comunicado de forma objetiva? Ela comunica apenas uma coisa de forma objetiva, do tipo assim: espero que você venha a semana que vem para o meu aniversário. Ou não, ela fala de várias coisas. Ela expressa os sentimentos e as emoções dela na carta. Então, você vai assinalar aquelas que se identificam com a carta de Mariana. Na carta ao lobo, o advogado usa expressões Vossa Senhoria e prezado. Essas expressões seriam adequadas na carta de Mariana? Não, não seria, porque eles são amigos íntimos, né? E isso daqui você utiliza quando você não tem intimidade nenhuma com a pessoa. E na carta de Sam, essa expressão seria adequada? O Sam fez uma carta para sua dona. Eles também são íntimos, né? Então, aí você justifica. Que expressão Sam emprega que revela respeito e certa formalidade? Porém, ele usa não tanta formalidade, mas ele usa uma formalidade. Em que momento? Tá? Qual das 3 formas de escrever cartas você escolheria para se comunicar com um amigo que se mudou e foi morar muito longe de você? A de Edviges, a do Sam ou da Mariana? Faça a sua escolha e ouça dos seus colegas. Então, aí você faz sua escolha pessoal. Ao nos comunicarmos por escrito com alguém, devemos fazer escolhas de linguagem de acordo com nossas intenções ao escrever, ser mais pessoal ou impessoal, revelar emoções, não revelar emoções, a finalidade do nosso texto, manter uma relação de amizade, documentar alguma coisa, fazer algum comentário formal. O destinatário, se é jovem ou mais velho, se é mais próximo ou mais distante, se é com alguém com que eu tenho intimidade ou com quem eu não tenho. Então, gente, tudo isso é muito importante quando você vai sentar para escrever para uma pessoa, tá? Você precisa pensar em tudo isso e aí começar a organizar a sua carta. Esse esquema aqui, eu quero que vocês copiem no caderno, tá bom? Depois do cabeçalho, você vai colocar lá, hora de organizar o que estudamos.
e vai copiar esse esquema no cabeçalho, tá bom? E vocês também vão copiar a carta, tá bom? Ah, Pro, sim, vamos copiar a carta, ó. E quero que vocês observem, peraí. Eu quero que vocês observem que esses espaços aqui, que essa outra carta ocupa, você tem que respeitar e até o final da sua linha, tá bom? Ó, você coloca a data estelar, pula uma linha, data terrestre, pula uma linha, a saudação, oi Teodoro. Pula uma linha e começa. Essa carta tem 1, 2, 3 parágrafos. Então, eu quero esses parágrafos bem identificados, deixando, ó, um dedinho bem gordinho. Se o seu dedo for magrelo, deixa 2, tá? Para começar com a letra maiúscula, tudo muito bonitinho, tá? Aqui, ó, que nem, ó, ele interrompe porque não tem espaço. Você vai até o final da sua linha. Se tem dúvida se é na mesma linha ou não, não vai fazendo, não. Pergunta e depois continua, tá? Então, essa aula é a do dia 2 de setembro, tá? Lembrando que agora as aulas são corridas, você faz uma aula, depois outra, uma aula, depois outra, uma aula, depois outra, tá bom? Beijo grande para vocês e até a próxima.